Bem-vindos todos os acadêmicos que me assistem para essa primeira aula da nossa disciplina de prática trabalhista, vinculada ao NPJ. É com muito prazer que eu dou essa aula, uma disciplina que já ministrei por vários períodos em sala de aula, quando fazia parte da grade obrigatória, e que agora ministro para vocês em sede de estágio, para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito de algumas nuances, algumas situações que acontecem dentro da prática trabalhista. É muito interessante a gente começar falando nessa disciplina a respeito de alguns aspectos importantes que na nossa formação acadêmica às vezes acabam passando despercebidos. O primeiro ponto é que muitas vezes a gente está tão focado em estudar a questão do direito material que esquecemos de verificar como é montado, como se pode montar, como se pode delinear a questão de um processo em si, como que seria a parte prática, dessa montagem de um processo em si. E às vezes a gente fica muito ligado à questão dos direitos materiais, muito ligado a essas situações, esquecemos do próprio procedimento, das situações em que eu preciso ter uma atenção especial na hora de redigir a minha petição. Muitos alunos, muitos acadêmicos e muitos profissionais da área acreditam que a melhor forma de se montar uma petição inicial é fazer uma busca no Google, Ir lá no Google e fazer uma busca e pegar um modelo de peça e a partir dali começar uma petição. O que nós sabemos é que muitas vezes isso acaba fazendo com que o aluno não saiba efetivamente redigir uma peça. Ele se habitua tanto a pegar aquilo que já está pronto que ele não consegue, ele não se concentra para elaborar efetivamente uma petição a partir do zero. E isso acaba gerando acadêmicos que têm dificuldades, seja na questão redacional ou seja na própria elaboração de petições. E isso nos traz uma importância muito grande para o curso de graduação, de pelo menos tentar prepará-los a fazer essa petição da melhor maneira possível. Bom, quais seriam os passos principais, os pontos que nós vamos discutir nessa aula a respeito da formação, da elaboração de uma reclamação trabalhista, que é o nome que nós damos àquela peça inaugural do processo. Suponhamos que vocês já estariam ali no seu escritório, E o seu escritório atenderia a questão das petições trabalhistas, das reclamações trabalhistas, e um cliente te procura para poder fazer entrar na justiça para poder fazer uma peça e acompanhar para ele um processo. Qual seria o primeiro procedimento que você deveria tomar? Que você deve tomar, na verdade? A primeira coisa é fazer com esse cliente uma entrevista e tentar extrair desse cliente a maior parte das informações que você considere relevante para o processo. O cliente, muitas vezes, quando te procura, ele acha ou ele até acredita, ou muitas vezes ele até sabe que ele tem o direito, mas ele não sabe falar qual é esse direito, ele não sabe delimitar ou ele não sabe trazer para você elementos que sejam efetivamente essenciais para a abordagem para a montagem de uma certa petição. Então, às vezes, esse cliente, ele tem uma dificuldade de se comunicar e de mostrar para você qual é verdadeiramente o direito dele. Quem vai ter que fazer essa busca é o advogado. É o advogado que, através da conversa com o cliente, extrai dele os principais elementos necessários para fazer a petição inicial. E através dessa entrevista, que é realizada com todos os elementos que você precisa para fazer a sua petição, então você vai fazer uma entrevista perguntando para ele em qual ponto da empresa que ele trabalhava, qual seria o ponto de trabalho dele,
qual seria o horário de trabalho que ele fazia, qual seria a função que ele exercia. E aí dentro dessa conversa você vai extraindo dele novas informações. Às vezes ele vai falar que um colega fazia a mesma função e ganhava mais, e ali você já vai buscando outros caminhos que vão delinear exatamente o direito do seu cliente, né, para que você consiga realizar uma boa petição inicial. Então a gente precisa extrair do nosso cliente. É diferente de você fazer uma prova da OAB, por exemplo, que o caso já vem delimitado. A OAB já faz para você o que a gente chama na prática de entrevista. Ela traz todos os elementos que você precisa saber para elaborar a sua peça processual. No atendimento prático, no dia a dia do advogado, isso não está pronto. É você que vai atrás dessas informações. E através desse primeiro contato, dessa primeira informação que o seu cliente te traz, é que você vai saber exatamente os tipos de documentos que você vai precisar, é que você vai saber todas as formações ali que você vai precisar em situação de busca de jurisprudência, em situação de busca de legislação, em situação de você saber melhor organizar o seu processo, melhor organizar a sua petição. Então, é através dessa primeira conversa, desse primeiro diálogo realizado diretamente com o seu cliente, é que você vai conseguir todas essas informações. Feito esse primeiro passo, sabendo quais são efetivamente os direitos do seu cliente, a gente passa para a parte de montar a peça, de formação da peça. Suponhamos que você já vai estar com todos os documentos necessários, né? E aí a gente lembra que essa documentação necessária, ela está estipulada em algumas situações em lei. Em outros casos você vai ter que verificar, porque às vezes, hoje em dia, a gente tem muitas outras formas de provar um direito. A gente pode utilizar uma mídia social, a gente pode utilizar uma conversa que foi realizada, né, por e-mail ou por algum aplicativo, que às vezes dá a entender aquele direito que você está pleiteando. Com a reforma trabalhista, isso ficou muito mais evidente, muito mais necessário. Nós precisamos comprovar efetivamente todas as nossas alegações. Então, a gente tem um compromisso muito maior de trazer esses fatos comprovados para o processo do que era antes, né? Então, a gente precisa ter esse detalhamento, saber exatamente como que a gente vai fazer isso dentro da prática para que o nosso cliente não seja prejudicado por uma atitude nossa, né? Bom, partindo para a formação da peça. A formação da peça, ela segue alguns passos a passos. Depois que você fez a entrevista, que você delineou qual é o direito do seu cliente, é importante que a gente saiba o que vai ser o principal. Qual que vai ser a principal situação que você pretende naquela reclamatória trabalhista? O que realmente é o direito do seu cliente como principal pedido, aquilo que às vezes vai dar para ele um retorno financeiro maior dos seus direitos. E a partir dessa premissa, nós vamos organizar os direitos que ele te contou na entrevista por ordem de prioridade, daquele que você deseja mais para aquele que você acha que vai ser um pouco mais difícil dele ganhar, mas que ele ainda teria condições de ter o pedido no processo, né? Vai que o juiz entenda que seria realmente um direito dele, ou vai que no decorrer do processo a gente consiga provar isso de outras maneiras. Então a gente vai organizando a nossa petição, os nossos pedidos, para saber depois como a gente vai montar isso na prática. A um primeiro momento, quando você começa a elaborar a petição, é preciso que a gente consiga identificar as regras de competência. Identificar a competência significa saber, na prática trabalhista, qual foi o último local da prestação de serviço, aonde que esse cliente prestava o serviço, aonde ele trabalhava, qual município, qual estado. A partir dessa identificação, nós conseguimos organizar o endereçamento da nossa peça. O endereçamento é aquela parte que vem em cima da peça e que significa o juiz competente que vai processar e julgar aquela petição. O endereçamento, ele é formado com base nesse critério, de acordo com o artigo 651 da CLT,
é o local de prestação do serviço do trabalhador que identifica o juízo competente para processar e julgar aquela reclamatória trabalhista. Então, você precisa saber qual foi, né, o local onde esse trabalhador teve a sua prestação de serviço efetiva para que a gente possa definir essa competência. Óbvio que quando você estuda direito material, lá quando você estuda direito processual, essa situação de local da prestação de serviço, de definição de competência territorial, ela tem algumas excepcionalidades que vão ter que ser observadas de acordo com o caso concreto, a qual a gente não vai trazer aqui porque não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula não é trazer para vocês situações de estudo do direito material ou processual. É simplesmente a gente organizar aquilo que vocês já têm, um estudo prévio em sala de aula, para uma petição formalizada. Nós precisamos tirar uma petição do zero, né? Começar uma petição a partir de um atendimento de um cliente ou de uma possibilidade de você fazer uma prova prático-processual, por exemplo, da OAB. Então, esse é o nosso objetivo aqui nessa aula. Por isso, a gente não vai tratar dos aspectos excepcionais que a gente tem na legislação a respeito de competência. Cabe a cada um de vocês defini-la de acordo com as necessidades. No material escrito que eu deixei disponível, existe uma súmula, por exemplo, aqui no nosso estado, em Goiás, o Tribunal Regional do Trabalho ele deu uma súmula fazendo uma extensão dessa competência para as pessoas que não têm condição, às vezes, de retornar ao local da prestação do serviço para poder ajuizar essa ação trabalhista. Então, você poderia ajuizá-la no local de domicílio do empregado. Existem alguns outros tribunais que também mantêm essa mesma linha de raciocínio, mas não é unanimidade, não é uma situação que todo tribunal aplica. Então, a gente precisa ter essa ideia de que pode ser diferente em outros estados, ok? Bom, com relação então ao endereçamento, como ficaria esse primeiro endereçamento? Essa parte onde a gente vai encaminhar para o juízo competente a nossa petição. O endereçamento ele é feito com alguns termos que foram buscados dentro da própria Constituição. No caso da Justiça do Trabalho, a gente endereçaria da seguinte forma: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do Trabalho. A nomenclatura Juiz do Trabalho é dada pela Constituição Federal e por esse motivo a gente busca essa nomenclatura na hora de fazer o endereçamento. Então a gente colocaria Juiz do Trabalho da... Se tiver mais de uma vara do trabalho naquela região, você deixaria um espaço para que esse processo pudesse sofrer, né, a distribuição e que a partir da segunda manifestação você já soubesse qual foi a vara competente para processar e julgar aquele processo. Se você tem uma vara única, você não precisa deixar esse espaço que vai servir, né, depois para identificação do número ou da qual vara vai ser a competente. Então, seria Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de... E aí você coloca a cidade aonde seria, né, o local daquela vara do trabalho aonde você vai distribuir o processo, cidade e estado. Nós não utilizamos a nomenclatura comarca, porque na Justiça do Trabalho, diferente da Justiça Comum, a gente não trabalha com esse conceito de comarca. Assim como na Justiça Federal, a gente também não trabalha com o conceito de comarca, a gente tem o conceito de seção. Isso porque a Justiça do Trabalho, muitas vezes, ela é competente por mais de um município, por mais de uma comarca. E por esse motivo, a gente não poderia limitar a competência da Justiça do Trabalho a uma comarca só. Então, a nomenclatura correta seria Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de, no nosso caso, Rio Verde, Goiás. Né? Se a gente quisesse colocar, e se fosse um processo que fosse distribuído aqui para o nosso município de Rio Verde. Porque aqui a gente tem a Vara do Trabalho, né, competente por essas situações. Aqui a gente tem mais de uma, então a gente teria que deixar um espacinho, né, depois onde a gente colocaria ele, dá um espaço, Vara do Trabalho,
para que ali fosse feita a distribuição. Esse primeiro cabeçalho, esse endereçamento é feito na parte de cima da petição, deixa-se um espaço que antigamente era utilizado para colar ali o número do processo que foi distribuído ou para fazer o protocolo eletrônico, então deixava um espaço entre o endereçamento e o início da peça com a qualificação para que fosse feito essa distribuição. Com o processo eletrônico, deixou de ser necessário esse espaço, mas por praxe judicial acabou, dando ainda essa cobertura de deixar esse espaço, porque algumas comarcas ainda do interior, não na Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum, que pode exercer essa competência residual, onde não tem a Justiça do Trabalho, o juiz estadual ele pode julgar causas trabalhistas, então por esse motivo algumas comarcas do interior ainda não têm essa distribuição de processos realizada de maneira digital, ainda tem a necessidade de deixar esse espaço, por isso por praxe judiciária a gente deixa esse espaço. Na prova da OAB eles falam para você deixar, dependendo da quantidade de pedidos, se você for fazer uma reclamatória trabalhista, de 5 a 10 linhas, que seria um espaço entre o endereçamento e o início da petição para que fique formatado da maneira mais adequada. Mas não é também uma obrigação, você tem que deixar o espaço mínimo ali só para identificar realmente que houve o endereçamento e que vai haver a próxima parte da peça, que é a qualificação. O que a gente precisa lembrar? A primeira pessoa qualificada na nossa petição é o nosso cliente. O nosso cliente é o primeiro que nós iremos qualificar. A qualificação desse cliente, no caso da reclamação trabalhista, que nós chamamos de reclamante, ela se baseia em alguns itens que estão distribuídos hoje no artigo 319 do Código de Processo Civil. Lá a gente tem um passo a passo dos itens que a gente precisa colocar nessa qualificação. Só que além dos itens que estão lá, a gente também, na praxe, na questão da Justiça do Trabalho, a gente utiliza alguns outros itens que são específicos da Justiça do Trabalho. Então, como seria feita essa qualificação? Lembrando que vocês têm um material por escrito, onde todas essas informações também podem ser buscadas junto aí da disciplina de EAD de prática trabalhista. Mas para falar para vocês lembrarem, eu preciso do nome do nosso cliente. Esse nome é completo porque eu tenho essa informação, Então eu preciso do nome, eu preciso da nacionalidade, do estado civil desse cliente, da profissão que ele exerce, da data de nascimento dele, do nome da mãe, do RG, do CPF, da carteira de trabalho, do número do PIS, do PASEP ou do NIT, do endereço completo e do endereço eletrônico, que foi uma inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil. Seriam 12 itens para uma qualificação completa. Na prática, nós utilizamos todos esses itens? Não, porque o nome da mãe e a data de nascimento é necessário quando você não tem o CPF da pessoa, porque a busca poderia ser feita através desses dados, O número da carteira de trabalho, na prática também, ele não é que ele seja dispensável, mas se você já tem a identificação pelo RG, a carteira de trabalho também seria um dado extra, não essencial para aquela qualificação. Mas se você for fazer a prova da OAB, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de informações. Então é bom que a gente coloque o maior número de dados relativos àquela situação, para que a gente se sinta confortável de fazer aquela peça e saber que nós vamos ter um bom resultado. Além dessa qualificação completa do reclamante, na sequência eu preciso fazer uma menção de que aquela pessoa está representada por um advogado. Essa menção de representação do advogado eu posso fazer de diversas formas, informando que existe uma procuração anexa, informando o endereço profissional do advogado, ou mesmo fazendo essa referência de que esse endereço estaria no rodapé da petição ou dentro da procuração que está anexa. Esse requisito na prova da OAB, ele visa identificar se o aluno sabe da necessidade dessa representação. O artigo 106 do Código de Processo Civil fala a respeito dessa situação.
a pessoa, a parte, ela tem que estar representada por advogado sob pena de nulidade desse advogado não ser intimado por alguns atos. Porque a falta de intimação do representante processual pode significar, em alguns casos, a questão da pessoa perder o prazo, né, para algum ato que seria considerado muito importante para o processo. E isso poderia vir a prejudicar a parte. Por esse motivo, a representação do advogado, ela tem que ser mencionada depois da qualificação que aquela pessoa está devidamente representada por advogado e que as intimações daquele processo devem ser endereçadas diretamente para esse profissional. Para a OAB é um requisito, né? Vale pontuação. Na prática, a gente informa para a questão de movimentação, de melhor movimentação processual, que aquele procurador é o procurador que vai ser responsável também por toda a questão do acompanhamento processual. Feito essa menção do advogado, a gente qualifica, né? A gente primeiro, antes de qualificar a reclamada, a gente coloca o verbo que vai fazer com que o juiz identifique qual é a sua pretensão processual. Quando a gente fala de uma reclamação trabalhista, a gente fala em propor uma ação. O verbo, então, seria propor, né? A gente vem perante esse juízo propor uma ação. Então, a gente colocaria ali que ele estava devidamente representado por advogado e que vem perante Vossa Excelência propor reclamatória trabalhista. O procedimento também é muito importante. A gente precisa saber se ele vai ser um procedimento do rito ordinário, do rito sumário ou do rito sumaríssimo. Esse procedimento também pode ser identificado ali no cabeçalho para que se perceba que você sabe exatamente qual o rito que está sendo escolhido, uma vez que a escolha do rito, ela vai dar para você algumas características de como aquela petição vai se comportar, de como aquele processo vai ser dado o andamento, né? Então, a escolha do rito, ela é importante, a gente precisa fazer e se atentar para que essa escolha seja feita de maneira correta, porque isso vai implicar em alguns requisitos futuros, né? Você falou que vai propor uma reclamação trabalhista, toda petição inicial com relação a maior parte das petições, a grande regra das petições trabalhistas são chamadas de reclamação, reclamatória trabalhista, né? As duas nomenclaturas são utilizadas, tanto a reclamação trabalhista quanto a reclamatória trabalhista. E a gente coloca essa nomenclatura como sendo uma identificação de que aquela é uma peça inaugural daquele direito. A fundamentação dessa peça também é muito importante. A reclamação trabalhista ela é fundamentada no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com o artigo 319 do Código de Processo Civil, que tem uma aplicação subsidiária no processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT. Então, você pode colocar tudo isso na fundamentação da peça, ou você pode colocar artigo 840, parágrafo 1º da CLT, C/C, que significa combinado com artigo 319 do CPC, que ficaria também correto. Após essa identificação da peça, a gente faz a qualificação do reclamado. O reclamado é aquela pessoa contra quem você está entrando com a ação. Essa pessoa, muitas vezes, a gente não tem todos os dados referentes a ela. Então, esses dados de identificação do reclamado, eles servem mais para que o juízo possa citar devidamente aquele que é o responsável por aquela ação, né, que vai ser responsabilizado por aquela ação. Então, muitas vezes você não vai ter todos os dados, você às vezes não vai ter o nome completo, às vezes, se for uma pessoa jurídica, você não vai ter o número do CNPJ, mas você vai saber elementos que identifique. Quanto mais o número de elementos que você conseguir identificar aquela pessoa, mais rápido a justiça vai conseguir localizá-la para que ela responda ao processo, mais fácil vai ser para que esse processo tenha um andamento mais célere. Então, quanto mais itens você tiver de identificação, esses itens são repassados pelo próprio cliente através de documentos, ou mesmo através dele falar, olha,
a empresa que eu trabalhava ficava no endereço tal. Se ele conseguir te fazer um esclarecimento que você compreenda aonde como que faz para chegar naquela empresa, esses dados também podem ser colocados no processo para facilitar a localização. Então, os itens de qualificação do reclamado, eles são relativos, não são absolutos, porque muitas vezes as partes não vão ter acesso a todas essas informações. Lembrando que quanto mais informações, mais fácil a identificação desse reclamado posteriormente. A gente selecionou para vocês aqui uns 5 itens que poderiam ser obrigatórios. O nome, se for uma empresa, a expressão pessoa jurídica de direito privado, o CNPJ da empresa, o endereço completo com o CEP, né, e o e-mail, o endereço eletrônico, caso o cliente tenha todas essas informações. Uma situação importante que ainda, apesar de já não entrar mais, já ter entrado em desuso, já não entrar mais nas peças práticas, foi cobrado por muito tempo na prova da OAB. É a situação da comissão de conciliação prévia, que era uma possibilidade de você ter que submeter a sua petição a uma comissão de conciliação prévia antes de entrar com o processo trabalhista. Tem previsão legal, está previsto no artigo 625D, no caput da CLT. Só que essa situação, ela foi afastada pelo STF, que considerou que esse pedido prévio de passar toda aquela demanda por uma comissão de conciliação prévia afastava as pessoas do acesso ao judiciário. E essa situação de que o acesso ao judiciário ele tem que ser amplo, acabou gerando uma discussão com relação à necessidade ou não de passar a minha demanda por uma comissão de conciliação prévia antes de acessar efetivamente o meu direito, né, garantido pela Constituição, de ver aquela demanda processada e julgada dentro de uma estrutura judiciária. Por esse motivo, foi considerado inconstitucional pelo STF e essa passagem do problema por essas comissões de conciliação prévia deixou de ser exigência. Parou de fazer parte dos padrões de resposta das provas da OAB, né, a partir do 13º exame, mas até o 13º exame ainda se cobrava esse requisito, que era essa menção da decisão do STF, de que você estava acessando diretamente o judiciário, porque já não era mais necessário passar aquela demanda previamente por uma comissão de conciliação prévia, tá? Então, alguns ainda fazem um parágrafo mencionando essa situação, outros já não colocam mais, até porque já está pacificada essa situação no judiciário. Passamos por essa situação da qualificação, terminamos ali. Colocamos, né, que a parte vai aduzir fatos e fundamentos a respeito do seu direito. E começamos a falar efetivamente dos fatos relativos àquela demanda. O que nós falamos no fato? No fato, a gente descreve brevemente os relatos que foram dados pelo seu cliente. O que normalmente a gente traz na prática dentro dos fatos é o relacionamento do contrato de trabalho, como que era efetivamente feito. A data de admissão, a data de demissão, a maneira como essa demissão ou que esse pedido de demissão foi realizado, né? Se foi por justa causa, se não foi por justa causa. A gente coloca ali nos fatos aspectos relevantes para o contrato de trabalho. E é isso que a gente visa dentro ali daquele primeiro momento de comunicação. Dizer para o juiz o direito, porque nós temos até um estudo, né, dentro do direito processual que fala que o juiz ele prefere aquela exposição dos direitos mais do que os próprios fundamentos jurídicos. Isso porque a gente tem uma máxima no direito processual: dai-me os fatos que eu te dou o direito. Por esse motivo, a exposição dos fatos é importante na prática, no dia a dia dos escritórios, mais até do que na prova da OAB, onde você simplesmente faz um resumo daquilo que foi dado no problema. Mas aqui você parafraseia o problema, melhor dizendo, né? Você conta com as suas palavras a história.
Mas na prática, a gente tem uma importância muito grande essa exposição de fatos, porque é importante para o juiz identificar o que realmente aconteceu. Então a gente se atenta muito para a situação do contrato de trabalho, como o contrato foi elaborado e todas essas circunstâncias para a gente anotar ali nessa parte dos fatos, tá? Então é importante que a gente faça essa descrição. Uma observação que é mais por questão de estética da peça do que efetivamente uma obrigação é que a partir do momento que você qualificou o seu cliente, ele já não é tratado mais pelo nome dele. A gente repõe essa palavra do nome do cliente, a gente substitui pela expressão reclamante. E quando você quer se referir à empresa ou ao empregador, você trataria como reclamado ou reclamada, ok? Então, a partir dos fatos, você contando a historinha, você já não fala mais o nome do seu cliente, você trataria como reclamante e, se fosse a empresa, como reclamado, ok? Fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos na petição trabalhista é a parte mais minuciosa, mais difícil de se fazer dentro de uma peça processual trabalhista. Isso porque as nossas leis trabalhistas, elas não estão condensadas, a aplicabilidade delas não está condensada na CLT. Estão em várias legislações esparsas e também em súmulas e orientações jurisprudenciais que são utilizadas com muita frequência, né? E, na verdade, por um motivo muito justo, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Claro que a gente tem o STF para questões constitucionais, mas para questões de legislação trabalhista, a gente trata o TST como sendo o órgão máximo. E se a gente tem um órgão máximo que emite uma jurisprudência ou uma orientação jurisprudencial, é óbvio que a gente precisa se atentar o que esse tribunal tem entendendo como sendo de direito ou não, que tem interpretado aquelas relações trabalhistas. Então, os fundamentos jurídicos dessa petição trabalhista, muitas vezes ele é feito por teses. A gente vai pegar cada um dos direitos do nosso cliente e vai transformar em um tópico da nossa petição. Pode ser feito por parágrafo, pode ser identificado por um subtítulo, né, a partir dos fatos ali que você descreveu a relação trabalhista, o contrato de trabalho como um todo, você vem a partir daquele momento falando a respeito de cada um dos tópicos, a respeito de cada uma das teses que vão ser desenvolvidas naquela situação em que você vai expor ali o que é efetivamente o direito do seu cliente. Então, se você for falar que ele tem direito a horas extras, você abriria um tópico, horas extras, e falaria ali o porquê que ele tem direito às horas extras com os fundamentos jurídicos aplicáveis para aquela situação. Se você quiser falar que ele tem direito a uma outra situação, as verbas rescisórias que não foram devidamente quitadas, você vai ali abrir um tópico para falar a respeito daquelas verbas que não foram devidamente quitadas. Então, os fundamentos jurídicos de uma petição trabalhista, eles são feitos em tese, são feitos em tópicos após a explanação dos fatos, onde você traz ali todas as situações necessárias para a identificação dos direitos do seu cliente, né? Ah, professor, e questão de preliminar, a gente não pede a justiça gratuita? Na prática, a gente pede e a gente comprova, né, esses pedidos através de documentações, os pedidos de que o cliente realmente não tem condições financeiras de arcar com a demanda, que ele precisa daquela demanda, mas que ele não tem condições financeiras de arcar com aqueles custos do processo. Então, a gente abre, antes de falar dos fundamentos jurídicos, a gente abriria um tópico ali para falar da gratuidade da justiça. Na prova da OAB, você só fala em gratuidade da justiça se o problema mencionar que aquela pessoa, aquele reclamante, não tem condição financeira de arcar com o custo do processo. Ou identificar que ele está tendo algum prejuízo, alguma situação ali de sofrer, né, uma restrição no seu patrimônio em virtude da ausência daqueles recebimentos. Então, precisa identificar na prova que houve efetivamente essa situação de necessidade do pedido da gratuidade da justiça, senão não caberia esse pedido na prova da OAB. Na prática, a gente pede, comprova com documentação para aqueles clientes que realmente necessitam desse benefício, ok? Então, a gente faz os fundamentos jurídicos,
baseados então nas teses que vão ser desenvolvidas ao longo da nossa explanação sobre os direitos daquele cliente, daquele reclamante. Terminadas essas teses, a gente passa para a questão dos pedidos. Os pedidos, eles são analisados de acordo com o que foi explanado durante a petição. A gente começa por uns pedidos que são diretos, que são imediatos, e a gente vai passando para pedidos que são mediatos. Os primeiros pedidos, eles têm relação direta com o direito que se pretende, aquilo que eu pretendo atingir. Então, de acordo com as teses que eu fui desenvolvendo ao longo da minha petição, eu vou abrindo os meus pedidos. Então, se eu pedir horas extras, se eu fiz uma tese sobre horas extras, eu vou, no final, replicar em um pedido de horas extras. Se eu fiz uma tese a respeito de verbas rescisórias, eu vou, ao final, replicar esse pedido adicional noturno da mesma forma. Então, de acordo com o que eu desenvolvi no decorrer da minha petição, eu volto fazendo essa conclusão por meio do pedido, né? Nessa ordem de preferência, daquilo que eu pretendo, principalmente, para aquilo que, se eu ganhar, tá bom também, né? Então, eu vou fazendo essa premissa de relevância, de ordem ali do que eu pretendo com aquela petição. No final, eu faço uma conclusão e faço os pedidos mediatos, que seriam aqueles pedidos necessários ao bom andamento do processo. O que nós precisamos? Da citação, de abertura de prazo para que aquela pessoa junte, né, a partir da citação, para que ela junte a defesa dentro do prazo correto, né? O que mais que a gente precisa dentro ali daquela situação? De um pedido de provas, para que seja provado, né, aquilo que eu estou alegando possa ser provado. Se você precisar de uma prova pericial, você precisa requerer essa prova pericial. Se você for utilizar prova emprestada, advindo de outros processos, você precisa fazer esse requerimento na petição. Então, tudo aquilo que é para o andamento processual, mas que não tem uma relevância direta com os pedidos que você pretende para o seu cliente, seriam chamados de pedidos mediatos e teriam que ser feitos posteriormente aos pedidos principais, aos pedidos diretos, né? Fez essa boa movimentação do processo, relativo, então, a gente precisa de alguns requisitos ali, de alguns requerimentos finais que são feitos ao final. O encerramento da peça, valor da causa, é necessário você colocar. É necessário você colocar o local, a data onde está sendo elaborada aquela petição, né? É necessário você também colocar todas as situações relativas à assinatura do advogado, ao OAB, a identificação do profissional, né? Então, você precisa efetivamente colocar essas informações no final. Esses são chamados de requerimentos finais. A gente vai fazer ali a notificação do reclamado, vai fazer um protesto por prova, vai pedir a justiça gratuita se ela foi um pedido no início, vai falar sobre o valor da causa e vai fazer o encerramento da peça. Nesses termos, pede deferimento, coloca local e data, advogado, o número da OAB e a gente encerraria ali a nossa petição inicial. É claro que existem algumas situações em que você vai ter que pedir uma medida de urgência, uma tutela emergencial. Essa tutela também a gente pediria no corpo da peça como sendo uma preliminar. Antes do julgamento dos pedidos principal, a gente pediria para o juiz observar aquelas situações ali, aquelas tutelas que a gente está pedindo, né? Então, também seria relevante mencionar a respeito dessas circunstâncias. Anexo a esse vídeo está indo um material que fala a respeito dessas tutelas relativas à nova formatação do direito processual civil e eu espero efetivamente que eu possa ter colaborado para a formação de vocês, para esse estudo da prática trabalhista, que é de suma importância, que a gente aprenda a construir as nossas petições, que a gente pelo menos saiba fazer essas petições do nada. Porque muitas vezes a gente pega modelos prontos e a gente verifica que aqueles modelos eles não se adequam muito bem ao nosso caso concreto e às vezes a gente não faz as alterações necessárias a tempo e acabamos ali perdendo um pouco de credibilidade profissional, que é como se o profissional não soubesse fazer aquela petição na prática. Eu espero ter colaborado com a formação de vocês, é um prazer e uma honra. Aguardo vocês na nossa próxima aula que a gente vai falar a respeito das defesas. Um forte abraço e ótimos estudos!